55. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 8, versículo 9. Isaías 55, versículo 8, 51. Irmãos, nós não produzimos pensamentos. Nós não produzimos esses pensamentos que nós temos. Eles não são nossos. Eles passam pela nossa mente. Então, sempre quando você está vindo algum pensamento sobre você, ele está passando sobre você. E muitos de nós somos dirigidos, outros estão usando a gente, seja em qualquer forma, em religião, tem um monte de coisas que estão sendo produzidas, e esses pensamentos estão passando pela gente. Por isso que você tem sonho, pesadelo, você tem sonho que você acha que é de Deus, tem muitas coisas. Tem pessoas que vê tudo isso como revelação, e nós não produzimos pensamentos. Nós meditamos em Deus. Quando nós meditamos em Deus, é totalmente de quando nós estamos recebendo um monte de pensamentos. Então, esses pensamentos que vêm sobre nossa cabeça, seja qualquer hora que for, eles não são nossos. Só que muitas das vezes nós temos eles como se fosse nosso. Então, o mundo está produzindo ideia. Então, eles estão dirigindo a nossa mente, o nosso cérebro, colocando medos, colocando dúvida, colocando insegurança e colocando até fantasias, até sonhos. Porque mesmo que você vá para um deserto, lá você não tem internet, você não tenha o celular na sua mão, mas pela a frequência que já foi colocada na sua mente, você já descobriu tudo aquilo, lá você vai ficar com aquele mesmo pensamento que está no celular, mesmo que ele não vá com você até lá. Porque já foi. Então, o que acontece? Nós agimos, às vezes, achando que tudo que nós estamos fazendo, somos nós, e que todos os pensamentos é nosso. Nós não produzimos pensamento. Eles não são nossos, eles passam como a nossa respiração. Puxamos e soltamos, é os pensamentos. O único pensamento que é nosso é aquele que quando a gente deita e a gente entra no consciente, em meditação, que a gente tem um pensamento racional, com razão. Esses do dia a dia, de raiva, disso, daquilo, que você toma um impacto, pensa uma coisa, vem outra aqui, já pensa, você olha uma coisa e você já pensa pelaquilo que você está vendo. E essas imaginações que nós temos do dia a dia, que nos deixa turbados, não são nossas. Por isso você não deve valorizar esses pensamentos de medo, de dúvida, que te traz pesadelo, te traz sonho. Que você, às vezes vem pessoas contar sonho, eu sonhei isso e aquilo, eu falei, mano, descarrega isso. Que a única coisa que nós temos é quando nós entramos no consciente, que que a gente entramos em meditação. Por isso que ele fala, descansa no Senhor, espera nele. Você está nele, medita nele, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse você está no consciente. Que é o consciente? O consciente é aquele que coloca na sua alma. Só que o tempo inteiro o mundo coloca na nossa alma. Onde você passa tem imagens, tem tudo já programado para poder colocar uma mensagem para estar trabalhando você no dia a dia. E isso nós viemos desde lá, por isso que eu comecei falando. Tem muitas coisas que nós somos guiados, nós fazemos automático,
como um religioso, que ela já vem desde lá de trás de nossos pais nos dirigindo a fazer aquilo. E esses pensamentos não são nossos. Nós fomos programados para agir por ele. Assim como eu, quando eu vou deitar, que entro na presença, que eu vou na meditação, no meu consciente, no meu espírito interior. Esse que eu colocar, eu estou fazendo o mesmo que eles estão fazendo com a minha mente. Eles estão passando pensamentos pela minha mente. Mas eu, descobrindo quem eu sou em Deus, no meu interior, eu posso no momento me desligar todos os aparelhos, tá? Tirar toda essa desintoxicação. De vez em quando nós temos que ficar um tempo, até mesmo sem comer, porque até as próprias comidas que a gente come, ela nos induz pensamentos, ela nos induz gostos, ela nos induz uma opção de coisas. Às vezes a gente faz uma consagração do jejum o dia todo, sim, mas não pode ser só jejum de comida, tem que ser jejum de celular, tem que ser jejum de ouvir pessoas falando, que as vozes das pessoas entram e trazem pensamento, e nós tomamos atitude pelas vozes que estamos ouvindo. Então é um momento que nós temos que desintoxicar, estar em um lugar onde nós não escutamos mais nada, e desligar a televisão, desligar o sistema, para que a gente possa colocar o pensamento do nosso consciente, do nosso espírito, e colocar a nossa fita para rodar. Se a gente não faz isso com a gente, eles fazem isso com a gente, com a nossa alma. E nós geramos o que eles querem todos os dias, querendo ou não. Por isso ele está dizendo aqui, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Esse que está falando que os vossos pensamentos não são o pensamento dele, é o que está habitado em nós, é o que está no nosso interior, é o nosso espírito. Dentro do nosso espírito existe um Deus, e ele está dizendo, não é esse não é você. Às vezes você não é você, e você acha que você é você. O modo que você age, o modo que você veste, o modo que não sei o que lá, o modo que tudo, até a igreja que é dirigida pelo... Então o sistema vai passando tudo para todo mundo faz tudo, todo mundo pensa assim, todo mundo pensa do mesmo jeito, tu vai pensando assim, e todo mundo pensa, não, todo mundo faz igual, eu tenho que fazer igual também. Então todo mundo está sendo gerado, porque eles vão colocando, então eles vão estudando essas tendências, vai colocando na mente, depois eles estudam a nossa mente, e depois faz um programa, eles ficam mais inteligentes que nós, que eles já sabem o que nós pensamos e dirigem a gente. Que antes de eu pensar, ele já sabe o que eu estou pensando, porque ele já colocou aquilo em mim. Por isso que às vezes você está pensando, mas eu escutei aquela resposta. Eu estava pensando aqui, como é que esse negócio, essa resposta veio aqui para mim nessa parede? Como é que essa resposta veio para mim se eu já estava pensando isso? Porque ele já sabe o que você está pensando, porque ele colocou os pensamentos no seu. Por isso, para você ser você é que está difícil. Está difícil a gente ser a gente. Primeiro que quando a gente é a gente já começa a perder as pessoas, a perder os amigos, a perder até familiares, quando a gente começa a ser a gente. Porque quando a gente começa a ser a gente já descarrega esse pensamento, não valoriza eles não vão parar de vir e passar, eles vão vir. Simplesmente você organiza, deixa aí, solta. Quando você entra no seu interior, você e você, quando você olha para dentro de você, quando você fixa para você, e que você medita com Deus, e você e Deus, que você entra no pensamento sério, você vai ver que tudo esse bilhão de coisas não tem nada a ver com você. Então é aonde que você tem que fazer o quê? Aí quando você desliga tudo, se desliga de tudo. Você não consegue desligar o aparelho um tempo, você não consegue. Não, daqui a pouco, se alguém ligar, aí se alguém fizer, e se alguém vier, e se acontecer alguma coisa, você não consegue. Porque isso é proposital, conta para nós pagar o tempo todo, preocupação 24 horas, para a gente nunca se desligar dele. É uma coisa em cima da outra, e quanto mais coisas você tem, mais preocupação tem. Quanto mais bens também você tem, não acha errado, a gente tem que ter o dinheiro para pagar as contas, tem que ter as coisas, mas quanto mais você tem, se isso te domina,
Se isso toma o seu coração, isso rouba a sua vida, mais você fica ligado às coisas, às preocupações, às contas. Quanto mais tem, mais preocupação, mais ligação, mais preocupação. Quanto mais preocupação, menos você vai se desligar para você poder ser você. Por isso que cada vez o sistema vai colocando mais coisa para a gente ficar preso. Tem que botar olho, tem que botar dedo, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer aquilo. Aí tem que renovar, toda hora tem que, tá na hora de renovar. Não, tá não. Toda hora tem que renovar, toda hora tem, para você ficar preso às obrigações. Não é uma coisa que você tem para o resto da vida, tá ali e vai ficar usando, não. É para você ficar preso, porque a sua mente fica presa, porque você não é você, você parece um robô. Porque esses pensamentos não são seus, você já foi programado para isso, desde lá. E quando a gente chega com algo, fala assim, você não é você, isso aqui está errado. Aí você é uma briga com a multidão de gente também, você vai ficar mais só, muitas das vezes. Está entendendo? Esses pensamentos, então esses pensamentos, a maioria dos pensamentos não são nossos não, nós não produzimos esses pensamentos, porque nós temos a nossa alma e espírito, nós temos o nosso consciente e o nosso subconsciente. O nosso consciente é aquele que coloca as coisas dentro do subconsciente, é como se fosse o macho e a fêmea que dá a semente para a fêmea e ela vai produzir, que ela é a matriz, a nossa alma é a matriz. Ele sabe que a nossa alma é como uma mulher, que você dá o dinheiro, ela vai fazer as compras da casa, ela vai resolver as coisas, ela vai botar para funcionar. Mas tem alguém que foi ali, deu e colocou ali dentro. A mesma coisa é o nosso consciente. Se nós não demos nada para a nossa alma, buscando em Deus, se nós não entrarmos na meditação, no jejum e na oração, se desligar dos problemas, se desligar de um, desligar disso, desligar daquilo, desligar de tudo, para colocar ideia para ela, para que você possa produzir coisas boas, outro vai dar. O que você não coloca de coisa boa dentro da sua alma, o mundo coloca. Vai enchendo, entulhando de pensamentos, de coisas. Aí você é um monte de coisa, você é mil e uma utilidade, você é muita coisa. E eles estão usando você o tempo todo, e você já não é mais você, e você pensa que você é você. E para você ser você mesmo que tem que colocar as coisas, porque esse Deus está dentro de você te orientando o que você tem que colocar para rodar. Por isso a maioria das pessoas são zumbis já hoje, e não tem como mudar isso. Cada vez mais estão aumentando, ao invés de você ver, ninguém consegue mais deixar um pouco. Então a gente tem que fazer jejum, a gente tem que desintoxicar, né? Esses alimentos que nós comemos, eles são os parasitas, né? E que vai se juntando, daqui a pouco eles estão dentro da gente e a nossa mente corre para muitas coisas através deles, que eles querem se multiplicar. Então até o que a gente come também interfere no nosso pensamento. Porque eles vão agindo, porque eles querem se multiplicar, então eles vão aumentando certos desejos na gente, certas coisas na gente, induzindo a gente a uma porção de coisas nessa terra. Então por isso que nós não condenamos as pessoas, porque sabemos, esse cara está fazendo isso, esse aqui está fazendo isso, mas isso aí não é pensamento, não é dele, ele está sendo dirigido. Isso é que nós temos que fazer, o quê? Morrer todos os dias. Todos os dias limpar como uma vassoura. Se você limpar sua casa todo dia, como fica se você deixar para limpar sua casa inteira só quando é Natal, só quando é festa? Como é que fica? Se nós não fizermos isso todos os dias, ou se nós não fizermos isso pelo menos por semana, ou limpar nossa mente, nós vamos se perdendo, daqui a pouco nós não somos mais a gente, não sabemos quem somos nós. Está acontecendo isso com os crentes, está acontecendo com muitas pessoas, quando a pessoa está perdida, porque ela não se acha. Aí quando se tirar a televisão, se tirar o carro, se tirar alguma coisa dela, ela fica apavorada, porque a mente dela sente falta daquilo, porque ela pensa que aquilo é ela.
Por isso que quando você pega e tira um negócio na mão da criança, uma coisa, ela entra em pânico. Por quê? Porque ali ela pensa que aquilo ali é ela. Aquilo ali os pensamentos dela estão ali presos. E ali não é mais ela. Nós não somos mais nós. Nós só nos encontramos quando nós entramos na profundidade desse descansar, desse consciente, para que nós podemos colocar dentro da nossa alma, e quando a gente não coloca, outros colocam. É como se fosse assim, o fazendeiro está jogando a semente dele no escuro todos os dias, e nós não colocamos nada. Aí o que acontece? Pessoas que não vêm buscar comunhão, amor, né? Para quando ela vai, quando eu falei, irmãos, o que acontece com o crente? O crente sai da igreja, é horrível você sair da casa do Senhor, aí você ir discutir outros assuntos. Quer dizer, você coloca aqui uma coisa boa e vai lá e coloca um monte de entulho em cima da coisa boa, você mata a semente. Você vem para casa do Senhor, vem um culto abençoado, aí você vai para casa, chega lá, às vezes tem uma pessoa que discute com você. Aí naquele momento aquela água suja entra todinha e mata a semente que você pegou na igreja. Você vem para buscar a presença do Senhor, e nem agora, você vem buscar a presença do Senhor. Se você não continuar jogando essa aguinha nessa semente que você recebe, ela vai morrer quando você sai daqui. É o que acontece com a igreja. Por isso que a igreja ela não prospera espiritual, material, porque quando ela busca, ela se afasta das coisas. Nós estamos afastados. Mas se nós sairmos daqui e chega lá os entulhos de pensamento e entrarmos por outros pensamentos, essa semente que saiu agora, ela já não vai germinar. Então o que acontece? Vem, todo mundo se abraça e tal, daqui a pouco quando passa aquilo, já vai para outras coisas, para as redes sociais, se distrair com aquilo que não é novidade nenhuma para a gente. Então assim, eu mesmo quando eu acabo de pregar, chego em casa eu escuto de novo, aí se eu falei alguma coisa, às vezes eu corto no meio, às vezes eu tiro aquelas palavras que eu fiz, poxa, aqui eu não fui bem, aí eu escuto de novo, pelo menos umas 3 vezes, eu escuto minha mensagem de novo, depois eu dou uma meditada, né, para que ela entre na minha fita. Quando você escuta a palavra, que ela entrou no seu espírito, ela está no seu espírito. Mas simplesmente se você se distrai e vai para não sei para onde, ela não desceu para sua fita, ela não vai funcionar. Você tem que meditar nela, pensar primeiro. Quando você pensar nela, realmente é isso que eu tenho que fazer. Você jogou esse pensamento lá na sua alma. Aí outros não vão usar a sua alma. Agora, se você pega a palavra e sai, quando chega lá você entra em outros pensamentos, aqueles pensamentos vai continuar dirigindo você, e aquela palavra, ela já foi esquecida, e aquela semente já foi morta. É o que acontece com a gente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela ficou lá e não deixou que nada, outros pensamentos que vêm de longe, matasse, cobrisse a fé. Que a fé, ela é como óleo, ela não se mistura com a água. Então é isso que acontece, está acontecendo com as pessoas. Por isso que elas não evoluem. Ela não fica naquele pensamento que ela recebeu de Deus, só naquele foco. Aí vem um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Todas as circunstâncias que acontecem em volta, ela deixa entrar nela, como se fosse assim, você está dentro do barco, Jesus está ali com você, você sabe que Ele está te protegendo, mas aí você se apavora e deixa o mar entrar dentro do barco, aí ele vai afundar o barco. Então o que nós temos que fazer? É difícil se desligar realmente com preocupação. Por isso, às vezes Deus fala assim, você gosta de ficar só, você gosta de viajar só, você gosta de não sei o que lá. Não é que eu gosto, é que as formas de você conseguir muitas vezes se concentrar em você. Quando você está perto de pessoas que estão no mesmo pensamento, no mesmo espírito, ele não vai matar a sua semente. Mas quando você está perto de pessoas que querem entrar no teu pensamento e colocar o dele,
É isso que as pessoas não entendem. Fala que você é grosso, porque eles querem colocar o pensamento deles no seu, e quando você não deixa, você é um estúpido, porque eles querem dirigir os seus pensamentos, que você seja igual a ele. Essa é a diferença. Então, esses pensamentos não são nossos, o Senhor está falando. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os vossos caminhos, porque tudo que eu vou fazer, a direção que eu vou tomando, eu vou tomar aquele caminho que foi colocado em mim. E é o que está acontecendo. Nós fomos dirigidos por muito tempo, mas ainda tem uma solução. Quando a gente tem que, de vez em quando, se afastar de tudo, para poder voltar, botar a fita para rodar do seu jeito. Se você não colocar nada na sua alma, outro vai colocar. Essa é a realidade. Se a gente não colocar nada importante dentro da nossa alma, outros vão colocar. Por quê? O que acontece? Ela não cria pensamentos, ela recebe e age. Por isso que nós não criamos pensamento, nós não criamos, eles vêm. Ué, se eu não crio pensamento, como é que pode? Eu não penso então? Não, o seu consciente medita em Deus. Pode ver quando você está lá, nossa, eu fiz errado, nossa, eu fui bruta, nossa, eu fui... Olha lá, você está pensando com a razão. Esse é você. Aí você joga na sua alma. Se a sua alma, ela vai produzir, ela vai... Só que isso se multiplica de uma maneira que você não tem ideia. Agora, se você não faz isso, você não para e medita em Deus, você só está na televisão, você está no celular, você só está escutando a voz da pessoa, a voz do demônio, a voz do sonho, a voz do pensamento ruim, eles estão dirigindo e você está prestando atenção nele, no vez de você colocar o que é do seu consciente, que é Deus em você. Se você não fizer isso, você vai estar sempre dirigindo por alguém que botou você para correr, por alguém que ativou você. Alguém vai ativar você para vários lugares. Por isso que quando se acaba algo, recebeu a palavra de Deus, tem que guardar ela. Quando chegar na hora da meditação, jogar ela dentro da sua alma. Se você não fizer isso, outros vão fazer. E estão fazendo com o mundo. O mundo inteiro dirigindo assim. Amém, irmãos? As palmas exaltam o Senhor.